diz assim: E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Está lendo novamente. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte, e 10.000 homens após ele. Eu quero que nesse versículo você frise aqui esta parte que diz: Não saiu o Senhor diante de ti. Comece tomando posse desta palavra, porque se uma garantia que é 100% em nossa vida é se nós estivermos debaixo de uma palavra onde Deus diz que está indo na nossa frente. E este homem, ele tinha esta palavra, ou seja, a vitória era garantida para ele. Só que muitas das vezes nós não entendemos isso, e o motivo quase sempre é o mesmo que estava passando diante de Baraque. É a situação do vale. Porque quando eu estava durante o dia meditando sobre este tema, aonde Ezequiel, através de uma visão, ele começa a receber de Deus, e Deus começa a mostrar a ele o vale de osso seco, e a Bíblia vai dizer que esses ossos eram sequíssimos. Outras passagens bíblicas que falam de ossos secos dá a referência de um espírito abatido, desanimado, triste, o coração entristecido. E nós vemos que o cenário desse
quando ele vinha andando no vale, que era seco porque havia pouca chuva, isso fazia um grande barulho. E para não bastar, cada carro desses 900 carros vinha com 2 soldados com espada e escudo, batendo a espada no escudo. E muitas das vezes o exército inimigo, o povo inimigo deles, fugia antes mesmo de lutar. E aqui Baraque, que estava de frente do exército do povo de Deus, estava temendo, assim como os outros também temiam. E é justamente isso que acontece. Muitas das vezes nós tememos aí para o vale, para poder conquistar, para podermos prosseguir, para podermos enfrentar aquele problema, aquele gigante que está diante de nós, por causa do barulho que ele está fazendo, por causa que aquilo que está diante de nós, seja uma enfermidade, uma crise financeira ou uma crise no relacionamento, seja o que for, o teu vale, aquilo já destruiu
e enfrentar o gigante. Aleluia! E aqui, Baraque estava entendendo isso. E Baraque já tinha uma palavra que Deus estava indo na frente. Ele já tinha a vitória garantida através desta palavra. Mas ele temeu. E Deus vai dizer que porque ele temeu, ele deixou de ser honrado. Quando você se amedronta e não confia no teu Deus, mesmo debaixo de uma palavra profética, porque foi a profetisa Débora que falou com ele, você perde a oportunidade de ser honrado e o nome de Deus ser glorificado através da tua vida. Porque é uma coisa certa, Deus ele não perde uma batalha. E se você estiver com ele, tu vai ser vitorioso. Mas se você não tiver, você não vai ser. Mas ele vai continuar sendo vitorioso. E o povo de Deus ia ser vitorioso naquela batalha. E o texto interessante que vai dizer que essa batalha acontece no vale. E esse vale de Quizon era um vale seco que proporcionava uma grande flexibilidade para os carros de ferro, para eles poderem ganhar velocidade e assim conseguir exterminar o povo de Deus. Só que mesmo com tudo isso, Débora manda Baraque descer do monte. E juntamente com Baraque, eles reúnem o povo de Deus, 10.000 homens, que a Bíblia fala, e eles descem do monte para ir para o vale. Porque diferente de Baraque, Débora, ela tinha uma visão de monte, uma visão que sabe que o Deus dela é maior do que qualquer coisa. E muitas das vezes nós até temos essa visão de monte, enquanto estamos no monte. Mas o segredo é você continuar com a visão de monte, mesmo estando no vale. Porque mesmo diante das circunstâncias que vai acabar contigo, que vai te destruir, que vai fazer você parar, que vai fazer você não conquistar, você continua olhando para o alto e olhando não para o tamanho da dificuldade, mas sim o tamanho do teu Deus, que é o monte, que vai te levar. Então, quando Baraque toma a decisão de ir para o monte, o texto vai dizer que todo o exército inimigo é destruído. Glória a Deus, Senhor. Por causa que Deus literalmente, irmãos, foi na frente. O Deus do sobrenatural literalmente esteve pelejando pelo teu povo. E todos foram destruídos, menos Cícera, que fugiu para a casa de Israel. Porque Deus tinha falado que a honra não ia ser de Baraque, mas pela mão de uma mulher, Cícera ia morrer. E essa mulher ia ser honrada. E o interessante, abrindo um parênteses aqui, é que esta mulher vai usar duas ferramentas para destruir o inimigo de Deus. Preste atenção nisso. Ela vai usar a estaca da tenda e o martelo dos trabalhadores. E assim ela vai matar o inimigo de Deus. Nós estamos falando de um contexto bíblico onde era dente por dente e olho por olho. Mas transferindo para os dias de hoje, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim as hostes celestiais, esta ferramenta, ela tem uma informação de duas ferramentas fundamentais se você quer sair vitorioso no vale. A estaca, ela funcionava da seguinte maneira: ela servia para prender a tenda, e quanto mais profunda ela tivesse, mais forte a tenda ficava. Podia vir vento e tempestade, que a tenda continuaria de pé. Hoje, isso é a oração. Se você tiver uma vida de oração profunda com Deus, mais a sua vida vai ficar de pé. Vai vir tempestade, porque isso é inevitável, mas você vai prevalecer de pé, porque você tem uma vida de oração. E o segundo diz o martelo dos trabalhadores. Jeremias ele vai dizer que a palavra de Deus é como um martelo que destrói a rocha. A segunda ferramenta para você destruir o inimigo que tenta investir contra a tua vida, te destruir, acabar contigo, é a palavra. Sem a palavra, irmãos, você não tem como você profetizar no vale. Porque a palavra profética, ela só é executada com sucesso se estiver de acordo com a palavra de Deus. A oração, ela só é atendida se estiver de acordo com a palavra de Deus. Jesus fala que se você tiver a palavra no teu coração, aleluia, tudo que você pedir será concedido a você. Então a palavra e uma vida de oração é fundamental para você vencer o teu inimigo. Aleluia. E aí, o povo de Deus sai vitorioso. E eu já vou encerrar, irmãos, neste pedaço aqui. Mas eu quero que nós possamos fazer algo aqui profético da parte de Deus.
nós